Pessoal, eu já dei start aqui ao início da gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa telinha aqui. Então, pessoal, lembrando aqui, né, no dia 19, né, foi o último dia aí de férias de vocês, né, da unidade aí do Roberto Mangi, né? Lembrando aqui que vocês, isso é a turma de Lusiânia, né? Se eu não me engano, vocês são empresarial, né? Aí é o seguinte, pessoal, tava dando uma olhada aqui para a gente dar continuidade ao curso. A gente parou na atividade 4. Isso é uma boa notícia, por quê? Isso significa que a gente já falou de fórum, atividade 1, na atividade 3, né, que estava nomeada como 2, foi corrigido, e a atividade 4, ou seja, a gente já findou a análise das 4 atividades, né, contando com o fórum. Pessoal, confesso que eu ainda não olhei, né, se tem postagem. Deixa eu ver. Na segunda-feira. Desculpa, pessoal. Na segunda-feira vocês vão retornar no momento presencial. E então falta ainda 2 momentos presenciais para vocês. Deixa eu só olhar aqui. Desculpa, pessoal, que dá um frio aqui. A gripe tá atacando. Desculpa mesmo, de verdade. Então, eu já postei já 2 aulas. Não, 2 aulas não, desculpa, 4 aulas presenciais. Anota, né? Eu vou verificar se tem mais postagens aqui, provavelmente tem, né? Talvez não tenha em questão que estava de férias, né? Aí eu sei que essas foram as 4 que eu vi aqui no sistema. É, atividades eu vou corrigir, né? Não olhei ainda a atividade de vocês, tá? Que a gente está fazendo um atendimento aqui na parte, né, da tarde, né? Pelo menos da tarde. Alguns professores estão atendendo na parte da manhã e tarde, e aí a gente não ficou aqui na unidade. Só agora, no momento da aula, que a gente está retornando, tá? Aí eu não tive tempo de verdade, mas eu corrijo já a partir de segunda-feira, tá? Então, pessoal, é, como a gente já analisou as 4 atividades, o que que eu vou fazer? Vou falar de um assunto que geralmente lá em segurança e eletricidade, que é a próxima ao C, né? Lembrando que a gente está no módulo 2, a gente já está terminando, ó. Tô gravando agora a penúltima aula, né? Ainda falta a última aula. Então eu vou dedicar essas 2 aulas, essa penúltima, para falar sobre prontuário de instalações elétricas. E a última é vocês aí comparecendo para tirar dúvidas, tá? Senão eu continuo falando do prontuário. Que eu quero adiantar o prontuário, porque a próxima matéria nossa é segurança e eletricidade, tá? Aí como esse assunto de segurança e eletricidade ele é extenso, eu vou aproveitar para fazer, para a gente já ganhar tempo, tá bom? Começa dia 4/2. Então vamos lá. Pessoal,
instalações elétricas, né? Como a gente está aqui em predial, eu falo instalação elétrica, eu estou falando de instalação elétrica como um todo. Então, estou falando de predial. Quando eu falo de predial, pode ser tanto unidade consumidora única, ou seja, uma residência, né, igual a lá da Dona Tânia, e pode ser também um condomínio vertical, um condomínio horizontal, pode ser um grande comércio, o atacadão açaí, por exemplo, e pode ser uma indústria. Exemplo aí a JC Distribuição, né? Pode ser também a Jaime Câmara, né? Que lá tem o jornal, a redação do jornal, a impressão dos jornais, né, em si, material também de propaganda, por exemplo, sei lá, Casa Bahia, não tem aqueles jornalzinhos que é de preços, né? Promoções, promoção da quarta-feira, que é de hortifruti grangeiro e por aí vai, né? Então, esses promocionais aí de várias lojas, a Jaime Câmara, ela também faz a diagramação, né? Você contrata a diagramação e a impressão, tá? Então, lá tem impressoras para jornais, para propaganda. Aqui em Goiás tem o jornal daqui, né? Então, a impressão do jornal daqui, a logística da entrega lá dos brindes que tem do jornal daqui. Lá tem a rádio, né? A rádio daqui, outras rádios também, e a distribuição, né? E emissão do sinal de TV e digital, né? Até pouco tempo tinha o analógico, né? Hoje tem o digital aí. Então, tem grandes cargas. Então, é importantíssimo eu ter uma organização desses documentos. Que documentos, professor? Projetos elétricos, da infraestrutura que tem na empresa é importante, porque ainda mais se for numa indústria, se for igual citei na Jaime Câmara, igual numa Câmara Fria na JC Distribuição, é importante, pessoal, porque quando dá manutenção, você tem que atualizar o projeto, você tem que seguir o projeto para fazer uma determinada manutenção. Então é importante você documentar, né, ter esses projetos em mão, né? Se não tiver, elaborar, é chamado de as-built do elétrico, armazená-los, né? Para o pessoal técnico, né? Os eletricistas que dão manutenção, ou um eletrotécnico, até um engenheiro ali num equipamento especializado, né? Eu tenho um colega que ele é engenheiro eletricista, especializado em sistemas aí de telecomunicação, né? Transmissão digital de sinais e por aí vai. Então você precisa de especialistas, né? Para acessar os equipamentos, as máquinas, né? Dar manutenção, configurar e por aí vai. Então você tem que guardar esses projetos. Por exemplo, documentação comprovando que o seu eletricista tem um curso de capacitação, comprovando que o seu eletrotécnico, ele é eletrotécnico de verdade, não é achismo, né? Provando que o engenheiro que você contratou é um engenheiro de verdade. Você tem que ter também, é, equipa- desculpa, pessoal, equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual têm que ter a comprovação de que eles realmente foram testados e aprovados por um laboratório, e depois de testado e aprovado, ele foi chancelado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o Ministério do Trabalho e Emprego tem a autorizar esses equipamentos serem vendidos, né, para as empresas. Imagina um cinto paraquedista, eu pego, construo aí um cinto paraquedista feito de cipó.
né? Árvore, galhas de árvore, capim manteiga, né? Que dá lá para gado, né? Ou seja, eu fiz ele totalmente natural. Só que os critérios de segurança para a construção de um cinto tipo paraquedista, né? Para trabalho em altura, eles são, por exemplo, é de material sintético, não pode ser de material natural. Antigamente era couro, né? E era um cinto diferente, era o tipo abdominal. Então eu não posso utilizar cipó, utilizar capim. Eu tenho que utilizar os materiais com segurança. Um cipó geralmente ele parece uma corda assim, mas ele tem cantos vivos ali. Ele não tem um nível de resistência comprovado. Pode ser que ele suporte muito peso, pode ser que não, né? Já uma linha flexível, né, que é uma corda, ou uma linha rígida, que é um cabo de aço, eu tenho testes comprovando a quantidade de quilograma-força que ele suporta, né? É níveis de tração, níveis de tensão que são aplicados, tá? Então eu preciso de comprovação que esses equipamentos de proteção coletiva e individual que estão sendo usados, que por sua vez são oferecidos, né? É obrigação, tá lá nas normas do trabalho, né? Inclusive na NR10. É obrigação do empregador fornecer, né, treinamentos, né, meios, sistemas, né, de proteção individual e proteção coletiva, dado os riscos, né, os riscos insalubres, né, que são riscos físicos, por exemplo, né, e riscos periculosos, por exemplo, eletricidade, né, para a gente não tirar zero, e risco de explosão, né, que está no rol de risco de periculosidade, tá? Beleza, professor. Então, esse tal de prontuário das instalações elétricas, ele é necessário? Com certeza. E ele, pessoal, está lá, a gente for aqui, ó, no Ministério do Trabalho e Emprego, a gente vai lá na norma NR10, ó, segurança e instalações, que é a nossa próxima matéria, né? Vamos baixar aqui a NR10 propriamente dita. Eu já vou, pessoal, direto aqui. Vou até copiar aqui. Então, pessoal, só dando spoiler, né, para não ficar muito aleatório, lá da próximo C, né, toda norma do trabalho é relacionado a um tipo de atividade, né, mais especificamente, né, é relacionada ao CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, tá? Então, a NR10, ela trata de segurança, né? Toda norma regulamentadora, ela trata de segurança em um ramo ou específico ou atividade específica do trabalho, né? Nesse caso aqui, é você ter segurança em instalações de que tipo, né? Elétricas e serviços relacionados, né, àquela instalação, como o projeto. Projeto é um serviço relacionado à instalação elétrica, só que ele acontece de forma virtual. Um projeto, ele, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um.
Em projeto a gente aprofunda um pouco mais, né? Mas só para a mente de vocês setarem aí. Então, um projeto elétrico, pessoal, né? Ele é um tipo de serviço em eletricidade. Só que ele é um serviço na esfera virtual, na esfera do planejamento, na esfera dos cálculos. Como assim, professor? Ele é virtual porque essa aqui, ó, é um posto de combustíveis. É a planta chamada planta baixa, né? Igual a gente viu lá na UC lá do módulo anterior, né? No módulo básico, na UC de leitura e interpretação de desenho técnico. Tá? Então, esse daqui é o é a instalação elétrica em si? Não. É um desenho, é uma representação na forma de desenho, né, na forma de planta baixa, da edificação e da instalação elétrica que está aqui. Então, é um serviço porque você está planejando como que será a instalação elétrica desse prédio aqui, no caso desse posto de combustível e dessa loja aqui de conveniências e desse escritório que fica lá em cima, tá? Subindo as escadas aqui tem um escritório lá em cima aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso aqui é o pavimento térreo, né? E aqui seria o pavimento superior, né? Onde tem nessa parte aqui o escritório, tá? Então, isso daqui é né, é um serviço, só que se esse serviço não for feito de maneira técnica, ou seja, de maneira correta, com os desenhos bem representados, de forma que do eletricista ao engenheiro, eu consigo olhar esse projeto aqui e entender que esse aqui é o circuito 4. Esse circuito 4 ele tem uma potência de 4.400 watts, né? E pela potência, provavelmente, né? E pelo local, né? Banheiro, e pela legenda aqui também, ó, tá vendo que ele tá todo pintado, ou seja, achurado aqui, né? Por esses elementos, eu olhando aqui na legenda, ó, ponto de utilização para chuveiro a 2,10, ou seja, 210 centímetros, né? 2,10 m do piso acabado, encaixa 4x4, né? No caso que é 4 polegadas, né? Cada polegada, se eu não me engano, dá 2,75 centímetros, com tampa cega, furo central e conector tipo Sindel, ou seja, é aquele conector vago que a gente utiliza, né? Para conectar a fase e o neutro aí do ponto de força do chuveiro. Então, beleza. Professor. Então, eu tenho a legenda aqui, eu tenho os desenhos, ele me mostra o que que significa cada desenho, embora esses desenhos aqui, né, são desenhos padrão é encontrado na NBR 5410, na 5444, relacionada a desenho técnico, tá? Instalação elétrica. Então, esse aqui é um serviço. Embora ele seja virtual, porque eu estou fazendo num programa de projeto, ele tem que ser feito de maneira correta, de maneira técnica, porque qualquer erro nele vai, se passar batido, vai refletir em um erro no mundo real, na instalação elétrica real. E esse erro na instalação elétrica no mundo real, ou seja, saindo aqui do virtual, do desenho, do planejamento, ele pode provocar um acidente e pode ser, né, fatal, inclusive. Por isso que fala em serviços, né, instalações e serviços de eletricidade. Um tipo de serviço é o projeto elétrico, por exemplo. Beleza. Aí, o que que seria o prontuário das instalações elétricas? Eu vou lá no glossário aqui da ANR, só para vocês entenderem aqui, ó. O glossário
Ó, tá aqui, ó, prontuário. Ele não fala nem prontuário das instalações elétricas. Eu acho que tem aqui, ó. Sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica, ou seja, ela pode modificar ao longo do tempo. Como assim, professor? Eu tenho esse projeto aqui, ó. Ele é a versão 1. Eu vou alterar trocando alguns circuitos por outros, retirando alguns circuitos, acrescentando outros. Ou vocês concordam que o cálculo de demanda aqui provavelmente vai dar diferente de 42.853 volt-ampere de potência? Ah, provavelmente vai mudar, professor, com certeza. Vai mudar a quantidade de disjuntores, provavelmente. Ou seja, vai haver alterações no projeto. Então, eu preciso modificar esse projeto, atualizando, para que quando de uma manutenção, quando de uma reforma, né, uma inspeção de rotina, eu olhe esse projeto e possa confiar nele totalmente, porque eu sei o que está no projeto e está instalado. Por isso que no prontuário fala que é uma memória, ou seja, tem o desenho, né? Quero saber o que que tem nesse projeto, eu não preciso saber de cabeça, eu olho no projeto. É uma memória dinâmica, ou seja, ela está em constante mudança, dependendo aí de atualizações, de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. A instalação, que é o projeto, um laudo de aterramento, por exemplo, um laudo das condições da instalação elétrica, que o bombeiro também pede, a anotação de responsabilidade técnica do projeto. Deixa eu ver o que mais. É, instalações, né? Que é o projeto, documentação, e aos trabalhadores. Ó, outro tipo de documentação é é o é a análise preliminar de risco, né? A permissão de trabalho, conhecido também como PT, né? Permissão de trabalho. A ocupação que aquele trabalhador tem é um outro documento, né? É a comprovação, igual eu falei, a comprovação dos cursos está nesse prontuário, tá? Ele aqui ele só fala prontuário. Realmente não tem o prontuário das instalações elétricas. Então, é um sistema organizado que contém uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. Se ele é prontuário das instalações elétricas, né? Por isso que aqui, ó, instalação elétrica, ó, conjunto de partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. Quando fala que elas são partes elétricas, né? Uma parte elétrica é um condutor, você concorda? É um cabo, é um fio. Outra parte elétrica que está associada ao cabo é o disjuntor. Elas estão associadas entre si. Tem parte elétrica associada igual o cabo, que conduz energia, e o disjuntor. E não elétricas. Por exemplo, eu tenho associado ao cabo, ao disjuntor de proteção, o circuito de iluminação. O circuito de iluminação, eu tenho a lâmpada, eu tenho o interruptor. Inclusive, o interruptor, a tecla dele é isolante. Imagina se a tecla dele fosse condutível, o que que iria acontecer? Ele, mesmo desligado, como a tecla dele, ela tá segurando a lâmina ali porque o interruptor é assim, é como se fosse uma lâmina aqui. Aí a energia passa da lâmina para esse contato aqui, né? Então, é da lâmina fechada aqui, ó, por isso que na hora que você clica ele desliga, né? Então a tecla
É uma parte não condutora que segura essa lâmina e na hora que você aperta, ela segura ela aqui e conecta ligando a luz ali no caso. Então eu preciso dessa parte não condutora para ela conduzir energia só para a lâmpada, para que o operador lá, o eletricista ou o usuário, na hora que for ligar o circuito, ele não tome choque, beleza? Por isso que fala partes, né, elétricas e não elétricas associadas entre si, né? Coordenadas, né? Com características coordenadas entre si. Então, elas estão interligadas e elas funcionam a um propósito, que é alimentar, né, a casa ali, né? Através do circuito elétrico, para que eu possa energizar uma lâmpada, para que eu possa ligar uma tomada ali de um equipamento, um liquidificador, por exemplo, né? Ou um chuveiro, né? Beleza. Então, aqui, ó, pessoal, outro spoiler. Toda norma regulamentadora, ela começa pelo número que a originou. A NR, norma regulamentadora lá do trabalho, né, é, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Cada uma tem um número, igual aqui, ó. A segurança em serviço de instalação elétrica, é a NR10. Se eu for falar de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, eu estou falando com a NR11. Se eu estou falando de segurança, tudo já que aqui, ó, na NR11 fala que é transporte, movimentação, armazenamento, né, e manuseio de materiais. Eu poderia dizer seguramente que é segurança em transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Todas as normas regulamentadoras são segurança, né? Igual a NR8 aqui, em edificações, né? Segurança em edificações. Toda NR é segurança relacionada a uma ocupação ou alguma atividade, tá? Igual aqui, ó, construção civil, aqui, ó, de máquinas e equipamentos, são equipamentos diversos, motosserra, por exemplo, né? Quando você faz poda de árvore, cesto aéreo, pessoal que trabalha com linha viva de distribuição, né? Manutenção de circuitos energizados, é da NR12. Então, tudo é segurança relacionado a alguma atividade, né? No caso aqui, a 10 é de eletricidade. Por que que eu voltei para falar disso? Para dizer que cada item aqui, ó, existe, toda norma tem o item objetivo, né? Para que que serve, e campo de aplicação. Tem o próximo item que é medidas de controle e por aí vai, né? Seguem sempre esse padrão. Se eu estou falando da NR10, os itens aqui iniciais é 10.1, que é o objetivo campo de aplicação, que é eu estou anunciando sobre que assunto que vai do item 10.1.1 até o 10.1.2, né? Que é objetivo e campo de aplicação, né? Então, tudo começa com 10. Se for NR12, máquinas e equipamentos, segurança, né? Em máquinas e equipamentos, vai começar 12.1, 12.1.1 e por aí vai. Tá bom? E agora o prontuário, né? Por isso que eu falei que seria interessante pegar as duas aulas, né? Para a gente só falar de prontuário e aí lá em segurança a gente fazer um link, tá? Lembrando que o que eu estou falando aqui, ele não está ligado direto à atividade, viu? Atividade que a gente já discutiu sobre cada análise de cada uma delas, né? Como que vocês podem fazer, dando exemplos, né? Isso daqui é um plus, né? Ou seja, é algo a mais para vocês entenderem o universo aí de elétrica, no caso, a segurança em, né? Já começar a se habituar na segurança em eletricidade aí. Então, aqui ele fala, ó, estabelecimentos com carga instalada superior a 75. Quando eu falo estabelecimento, pessoal, eu estou falando que é
uma unidade consumidora. Residência pode ser, geralmente, é industrial e comercial, né? Industrial de grande porte, obviamente, né? Transformadores aí, né? Subestações e comércio, né? Por exemplo, aí o Sans Clube, né? O Atacadão lá, Sans Clube, o antigo Atacadão do Marcos, que hoje é o Atacadão, acho que é do Big Lar lá, né? Então, se esse estabelecimento, ou seja, essa unidade consumidora industrial, geralmente é industrial, tiver uma carga superior a 75 quilowatts de potência, ela deve, né, os diretores aí, né, quem é o dono, né, o signatário, deve constituir, ou seja, criar, né, e manter, ou seja, ele vai criar do zero e vai manter um prontuário que a gente viu lá, que é um sistema organizado aí, né, de instalações elétricas. Então, um sistema organizado de instalações elétricas, cabos, né, disjuntores, partes associadas e não associadas, elétricas e não elétricas, né? Inclusive, não só relacionada à eletricidade, mas relacionada aos trabalhadores, né? Ficha de entrega de EPI, né? A ocupação de cada função, tem o operador de subestação, tem o eletricista de redes, tem o eletricista predial e por aí vai, né? O eletrotécnico, o engenheiro eletricista contendo, além do disposto no subitem anterior, né, que eu já comecei a falar logo de prontuário, né, é no mínimo 2 pontos. Vamos ver o que que é esse subitem anterior aqui, o 10.2.3. As empresas, aqui já não estão falando mais de estabelecimentos, né, com carga instalada. Esse estabelecimento, ele está fazendo referência a empresas, né, que geralmente são indústrias e grande comércio. Ou seja, tem uma carga superior a 75. Já de cara, pessoal, deixa eu ir na norma aqui. Eu acredito. Tem essa norma aqui da Equatorial, pessoal. Só achar a tabela aqui. Estou aqui na tabela de ar-condicionados, fatores de demanda, não. Chuveiro também não é. Eu vou, deixa eu ver, motores, não, também não é. É, vou ter que pegar uma outra norma aqui, tá, pessoal? Aqui é só a especificação. Eu queria era a lista aqui de transformadores. Pessoal, você desculpa, eu não vou utilizar essa daqui da Equatorial. Eu vou já de forma emergencial aqui, para a gente não perder o fio da meada. Utilizar, deixa eu ver, o industrial aqui deve ter. Eu vou utilizar de forma emergencial esse daqui, ó. Fornecimento em tensão primária, que é de média tensão, né?
Aqui na tabela que eu estou precisando. Cisterna, sim. Eu vou procurar qual que é a norma lá da Equatorial de fornecimento de energia em tensão primária. Porque eu preciso paralelamente mostrar isso aqui para vocês, senão vocês vão ficar boiando. Quando fala que esse estabelecimento com carga instalada, né, industrial, comercial, né, e aqui no subitem anterior fala, ó, as empresas que são esses estabelecimentos com carga superior a 75, quando ele fala isso, ele está querendo dizer que são estabelecimentos com no mínimo um transformador de 112,5 kVA. Lembrando lá da matéria de eletricidade, pessoal, aqui na NR10 aqui, eles mostram a carga em watts. Porém, aqui já na tabela aqui do fornecimento de energia em tensão primária, né? Ou seja, uma empresa, uma indústria que precisa de um transformador próprio, embora ele seja abastecido diretamente do primário, né, por um transformador próprio, o cliente, né, a Velha Alimentos, por exemplo, né, um exemplo aí de indústria, ela vai utilizar os seus circuitos, seus equipamentos, né, tudo em baixa tensão. Porém, ela precisa de um transformador próprio, ou seja, de um ramal de ligação própria, vindo lá da rede 13.8 para energizar o seu transformador próprio ali, tá? Por isso que fala que essa norma aqui é de fornecimento de energia em tensão primária, mas a indústria vai utilizar a tensão secundária abaixo, tá? Aí, quando a gente tiver lá na matéria de projetos elétricos industriais, eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Mas assim, já de antemão, quando o projetista ele dimensiona a carga que essa instalação tem, né? Vamos supor que a demanda aqui, a demanda geral desse projeto, em vez de ser 42,8 kVA, né, que é a potência aparente, né, contando com a potência que realiza esse trabalho em watts, né, e a potência que é desperdiçada. Na verdade, não é desperdiçada, né? Ela é utilizada, por exemplo, para fomentar o campo eletromagnético de um gerador, né? Sem um campo eletromagnético, esse gerador ele não vai direcionar os elétrons na hora que você fecha o circuito, né? Já com um potencial elétrico ali de 220, por exemplo. E muito menos você vai fazer a conversão de energia do primário 13.8 para o secundário no transformador, porque é um método de indução eletromagnética. Então, essa energia é, reativa, se ela não for consumida, você não vai criar campo eletromagnético para converter do primário para o secundário no transformador e muito menos para gerar energia no gerador ou fazer com que o motor gire sozinho sendo alimentado por energia elétrica. Aí por isso que você fala em potência em volt ampere, né? Beleza. Aí vamos supor que em vez de 42 fosse 123, por exemplo. 123 volt ampere, 123 mil, né? Então vocês concordam que 123 mil kilovolt ampere, eu não posso usar o transformador de 112,5, né? Mas o transformador maior mais próximo aqui é o de 150. O de 150 ele é maior do que de 100, né, de 121, 122. Porém, esse é o padrão da indústria. Quando eu aprovo um projeto, olhando para a demanda em volt ampere, o projetista ou o programa, né, o programa tem o banco de dados, essas tabelas aqui das várias concessionárias, né? Então ele olha para essa tabela aqui e fala: opa, a carga deu 125 kVA. Então quer dizer que o transformador adequado, trifásico para essa instalação é o de 150. Então automaticamente já vai escolher um transformador de 150 kVA, tá?
Então, essa é a carga instalada dele. Opa, ela é maior do que o 75. Se ela é maior do que o de 75, então, obviamente, ele tem que criar e atualizar esse prontuário das instalações elétricas. Fechou? A gente vai continuando aqui. Então, as empresas, né, esse estabelecimento comercial, são obrigadas a manter, ou seja, né, depois que elas criaram, né, manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, né? No caso, esse fictício que eu falei, né? Esse que tem carga de 150, né? É um transformador de 150, porém a carga é de 120, né? Com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Essa especificação aqui, pessoal, é quando do desenho técnico aqui, ó, desenho técnico aqui, pessoal, quando o programa ou o projetista, né, consultando o programa, ele consulta o banco de dados que tem esse desenho e essa lista de material, tá bom? O projetista, ele consulta também a mesma norma que tem o desenho e a lista de material. Então, tanto o Proelétrica, por exemplo, quanto um projetista que for fazer isso, né, na mão, ambos vão consultar o desenho técnico, nesse caso aqui o 37, e essa lista de material. Então, as especificações do sistema de aterramento estão aqui, ó. Por exemplo, o sistema de aterramento aqui, ó, ele é esse condutor azul que está no desenho aqui, ó. Se a gente for olhar na vista lateral aqui, ó, esse aqui é mais conhecido como para-raio de rede de distribuição. Na verdade, ele é um DPS, ele é um supressor de surto. Tá vendo que ele tá aqui, ó, ligado no primário do transformador, né, onde é o famoso 13.8. Ele liga no borne superior onde está energizado. O borne inferior dele ele passa pela carcaça. Uai, professor, mas não vai dar choque? Não vai dar curto-circuito? Não. É porque aqui ele está normalmente aberto. O que que é isso, professor? Ele está aberto quando não tem surto. Na verdade, esse supressor de surto aqui, ele é uma resistência logarítmica em que quando tem o nível de tensão, cada fase aqui tem 7.965 volts. Quando eu tenho esse valor, ele está aberto. Quando esse valor extrapola, chegando a um valor muito alto que pode queimar não só o transformador da concessionária, mas os equipamentos do cliente, o que que vai acontecer? Ele vai fechar, aí sim a energia vai vir aqui os 7.000 de cada fase aqui, né? Os 7.965 volts. A corrente elétrica que vai ser criada aqui vai ser numa corrente elétrica da ordem de arco elétrico, ou seja, de curto-circuito, uma corrente muito alta, né? Acima aí de 145 mil volts, né? Não, não, desculpa. 300, o raio é da ordem de 300 mil amperes. Então, ele vai passar essa corrente elétrica que ele fecha o circuito, ela passa automaticamente para o sistema de aterramento e lá embaixo no poste eu tenho uma caixa, né, ou uma haste de aterramento, dependendo, se for numa empresa, eu vou ter uma caixa de inspeção de aterramento e provavelmente interligado a esse aterramento, eu terei mais duas hastes, dependendo aí do projeto, né, de SPDA, eu vou até ter mais, né? Mas pelo menos uma ou três hastes eu vou ter. Se for na rua, uma haste com certeza tenho. Se for dentro de uma empresa, eu tenho pelo menos três. Uma delas está com a caixa de inspeção, para você fazer a manutenção, ter o acesso para utilizar o alicate
termômetro ou termômetro que tem os três dois eletrodos e um condutor e um eletrodo tipo jacaré, né, para você fazer a leitura da resistência de terra, né? Ela tem que estar o mais próximo de zero, dependendo do nível de segurança, né, do cálculo que você vai fazer. Pode ser que ela tem que estar próximo de 10 ohms. Existe uma lenda urbana aí, né, dentro da elétrica, que é 10 ohms de resistência elétrica, mas na verdade não necessariamente. Pode ser até mais de resistência elétrica ou até menos. A exemplo, uma máquina de corte a plasma aí da White Martins, pelo menos o equipamento que eu já lidei com a inspeção da instalação dele, né? O fabricante, a White Martins, exigia um sistema de aterramento com uma resistência igual ou menor, né, a 2,5 ohms. Então, nesse caso, para o nível de segurança de uma mesa de corte a plasma, eu tenho que ter uma resistência de 2,5. Dependendo do nível de segurança, eu tenho que ter uma resistência pelo menos de 5 ou menor, ou de 10 e por aí vai, tá? Então, essa especificação do sistema de aterramento seria a lista de material mostrando que ele está lá, né? E o desenho técnico dos detalhes da instalação, né? Estão vendo que está no formato de desenho técnico, ó. Eu tenho vista frontal do poste duplo T e das cruzetas, da mão francesa plana, da chave fusível, não é chave fuzil não, viu? Chave fusível, do transformador trifásico, da baixa tensão, da média tensão aqui em cima, do para-raio de redes, né, que é esse O15. Ah, não, acho que o O15 é o conector Cunha, deixa eu ver. É isso mesmo, conector Cunha. O para-raio de... É o E29, ó. Isso, ó. E29 é o para-raio de distribuição, ou para-raio de rede. Então, eu tenho que ter, no mínimo, essa especificação aqui na empresa lá, né, da subestação, né, do sistema de aterramento e o diagrama unifilar. Por isso que eu coloquei separado do projeto aqui, ó. Eu tenho, no mínimo, que o projeto inteiro eu tenho a planta baixa, os cálculos de demanda, cálculo de equilíbrio de carga, cálculo de cada quadro, detalhes da medição, detalhes da chave geral aqui, né? Com o DPS e o barramento de potencialização, detalhes da caixa de inspeção de energia, detalhes da caixa de inspeção de aterramento, planta de situação, né, onde que fica a instalação dentro aí do perímetro urbano ou perímetro rural, né? Legendas, notas importantes, o carimbo, que é o projeto elétrico em si, né? Com o nome do proprietário, do projetista, do RT da obra e por aí vai, né? Então, esse é o projeto completo, inclusive com diagrama unifilar. Mas, no mínimo, uma empresa que tem uma instalação elétrica, que ela deve prezar não só pela própria segurança, mas a segurança do seu colaborador que faz instalação e que realiza as manutenções, né, periódicas, ele precisa, no mínimo, ter um diagrama unifilar, geralmente é um papel A4, com esse diagrama aqui desenhado, falando de onde que vem a alimentação elétrica e para onde que ela vai, inclusive dando os detalhes das proteções, né, do disjuntor geral, detalhe aqui a gente tem a loja, né, e a oficina com o posto de combustível, né, essa aqui é a loja, a loja de conveniência, né? Com a especificação, ó, do disjuntor geral de cada uma, falando que é trifásico categoria 2, falando da carga de cada quadro, o geral, que geralmente é igual ao disjuntor da medição, e de cada um dos circuitos, inclusive, né, falando a potência de cada um,
qual o cabeamento, qual que é a proteção e a qual fase ele está interligado, né? Ainda mais se for um circuito polifásico, que tem duas ou três fases aí, tá? Então, isso aqui, no mínimo, um eletricista, um eletrotécnico, um engenheiro que tem isso daqui, pelo menos, ele consegue, né, dar manutenção, ele consegue construir mais instalações a partir dessas informações mínimas aqui. Então, o prontuário elétrico, né, o prontuário de instalações elétricas, ele fala, né, que deve criar e manter o prontuário, né, além do, no mínimo, um diagrama unifilar, a especificação do sistema de aterramento lá da empresa, né, ele tem que ter mais esses itens aqui, né? Então, na próxima aula, que vai ser a última, vamos falar de cada um dos itens do prontuário das instalações elétricas, que na linguagem da segurança do trabalho, que é uma linguagem também jurídica, né? São as alíneas, né? A linha A, a linha B, a linha C, né? Cada item aqui, ele tem uma orientação do que deve conter no prontuário das instalações elétricas, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação aqui, vou parar o compartilhamento. Lembrando que a próxima aula é a última dessa UC. Vou fazer a correção, né, das atividades que eu ainda não fiz, né? Vão enviando, pessoal. Lembrando que essa é a primeira UC, a gente está finalizando a primeira UC do módulo 1, né? Ainda vão faltar duas, né? Que é a UC de segurança e eletricidade e de projetos prediais, onde aqui a gente está tratando mais é da infraestrutura, né? O que é essa infraestrutura? Como é que eu identifico essa infraestrutura de instalação elétrica predial, né? E como que eu instalo? Lá em projeto, nós vamos aprender como que você projeta, como que você interliga essa infraestrutura, né? E na próxima OC, vamos aprender os critérios de segurança do trabalho, que eu já comecei a falar aqui, já aproveitando, né, que a gente já finalizou a análise de todas as atividades, né, e já falamos bastante aí das teorias, né, de como identificar e instalar cada elemento aí, né, da instalação elétrica, né, cabeamento, né, proteções, né, os disjuntores, né, dimensionamento da potência. Por que que um disjuntor tem que ter 40 amperes? Porque provavelmente aquele circuito ele tem uma corrente máxima de 35. Lembrando do critério que eu expliquei agora há pouco, né, dos 5 amperes a mais para ele proteger, né, a corrente máxima daquele circuito aí que tem lá na NBR 5410, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.